Capítulo 8. A bondade e a integridade não te abandonem, ata-as ao pescoço, inscreve-as na tábua do coração. E alcançarás favor e bom sucesso aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, 4. Como você já sabe, depois que saí da faculdade, passei 6 anos sem conseguir ficar em um emprego por mais de alguns meses. Posso dizer que, de um modo geral, meus chefes eram bastante justos quando me dispensavam. Elogiavam minhas qualidades, mas me diziam que eu não era tão competente quanto os demais funcionários. Os mais valorizados recebiam promoções e melhores salários, os outros eram demitidos. O mesmo vale para relacionamentos pessoais. As pessoas não se afastam de amigos que valorizam. Homens e mulheres não se divorciam de esposas ou maridos que amam. A questão é, o que torna uma pessoa valiosa a ponto de ser promovida e não despedida? O que torna alguém valioso a ponto de ser considerado o melhor amigo de muitos, uma pessoa que ninguém quer perder? O que torna um cônjuge tão valioso a ponto de seu parceiro amá-lo sempre? Salomão revela 4 qualidades que, quando desenvolvidas, podem fazer qualquer pessoa ser valorizada pelo próximo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Falamos da primeira dessas qualidades no capítulo 2, a diligência. Uma pessoa diligente se tornará o mais valioso funcionário em qualquer empresa. Este capítulo se concentra nas 4 outras qualidades que o farão ser verdadeiramente valorizado na vida. Como no caso da diligência, não nascemos com nenhuma dessas qualidades plenamente desenvolvida dentro de nós. Elas são sementes que devemos cultivar. Bondade e integridade, diamantes de valor inestimável. Fui a um evento beneficente onde uma mulher usava um colar de diamantes que deveria valer uma verdadeira fortuna. Ao olhar para ele, pensei que há 2 qualidades capazes de ofuscar totalmente aquela joia. Embora pouco valorizadas, são inestimáveis e surpreendentemente raras. Estou falando de integridade e bondade. Em uma pesquisa, mais de 80% dos alunos do último ano do ensino médio admitiram ter colado nas provas. No trabalho não é muito diferente. Dos peões da fábrica aos membros da diretoria, a integridade dificilmente é encontrada. E as coisas não ficam muito melhores dentro de casa. Cerca de metade dos homens casados dos Estados Unidos admitem que traem as mulheres, e mais de 1/3 das esposas dizem que traem os maridos. Na sociedade da gratificação instantânea e do levar vantagem, a bondade é também joia rara. No 3º capítulo dos Provérbios, Salomão nos recomenda amarrar a bondade e a integridade em nosso pescoço e inscrevê-las na tábua do coração. Como uma joia deslumbrante, a bondade e a integridade, segundo Salomão, deveriam ser os 2 primeiros atributos mais evidentes em nós. Essas foram as qualidades que logo notei quando conheci George Smalley, um homem que se tornaria um dos meus amigos mais queridos. Seus olhos, suas palavras e atitudes emanavam ambas as qualidades. É isso que Salomão quer dizer quando pede que você as até ao seu pescoço. Salomão prossegue recomendando que inscrevamos bondade e integridade na tábua do nosso coração. Em outras palavras, transforme-as nas coisas mais importantes que você é e faz. Durante 31 anos de convivência, George foi benevolente e honesto comigo e com todos os que nos cercavam. Ele não precisa tentar ser bom e honesto, pois essas qualidades se tornaram parte do que ele é. O incalculável benefício de fazer da integridade e da bondade partes de sua vida. Em todo o livro dos Provérbios, Salomão faz promessas condicionais: se você fizer isso, ganhará aquilo. O mesmo vale para a integridade e a bondade. Se as tornarmos partes essenciais de nossas vidas, ganharemos um benefício que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. No livro dos Provérbios, Salomão afirma que conquistaremos a estima dos homens, das mulheres e de Deus. Mas a integridade e a bondade também trazem outros benefícios. Elas geram relacionamentos fortes e valiosos. Você se sente mais seguro em um relacionamento se tiver certeza de que pode confiar na palavra do outro. A honestidade fornece uma base sólida sobre a qual laços duradouros são construídos. E a bondade contribui significativamente para uma relação. Quando uma pessoa age sempre com bondade, faz o outro valorizar o relacionamento como um bem precioso. Elas são encorajadoras e aumentam a autoestima.
Quando fui despedido do meu quarto emprego, Bob Marsh, o vice-presidente da matriz, me chamou para almoçar. Quando lhe disse que iria trabalhar em um banco, ele comentou que eu precisaria de roupas apropriadas. Levou-me a uma loja e comprou 2 ternos para mim. Como eu estava praticamente falido, esse ato de bondade me impressionou muito e fez com que eu me sentisse especialmente valorizado. Aumentou minha autoestima e assim comecei a trabalhar no banco muito mais consciente do meu valor. Elas aumentam o compromisso, a lealdade e a motivação. Ser bom com alguém aumenta o nível de compromisso e lealdade dessa pessoa com você. Isso a motiva também a seguir o seu exemplo e agir da mesma forma com você e com outras pessoas. 3 anos depois de Bob Marsh me dar aqueles 2 ternos, ele me convidou para montar uma nova empresa de marketing. Na época, a poderosa firma onde eu trabalhava me ofereceu o dobro do salário e prometeu promover-me a vice-presidente de marketing se eu continuasse com eles. De modo que minha escolha era ficar em uma empresa estabelecida no mercado, que me pagaria $36.000 por ano, me oferecia um carro e me promoveria, ou me mudar com minha família para um lugar a 4.000 quilômetros de distância e me associar a Bob em um novo empreendimento que no início poderia me pagar apenas $10.000 por ano. Sabia que, se a empresa desse certo, ganharia muito mais, porém tratava-se de uma aposta arriscada. Mas não foi nada difícil tomar a decisão. A chance de trabalhar com um dos homens que eu mais admirava e valorizava era irrecusável, e eu aceitei a oferta. Felizmente, nosso negócio foi um sucesso muito maior do que poderíamos imaginar. Nossa empresa prosperou, porém o mais importante é que durante 3 décadas adoramos cada dia em que trabalhamos juntos. E tudo começou com um simples ato de bondade. Obstáculos no caminho da bondade e da integridade. Depois de conhecer os incríveis benefícios de inscrever a bondade e a sinceridade no coração, podemos nos perguntar: por que alguém se agarra ao egoísmo e à desonestidade? A resposta é simples. Nosso egoísmo é como um músculo mental e emocional que exercitamos diariamente. Na verdade, é nosso músculo mais forte. Seus reflexos são rápidos e poderosos. Sempre que nos deparamos com qualquer situação que pede uma escolha entre nossos próprios interesses e a simples bondade, nosso reflexo automático é agir em benefício próprio, atendendo às nossas necessidades e desejos. A bondade, por outro lado, é um músculo mental e emocional que exercitamos apenas através de uma escolha consciente. Ele nos força a deixar de lado nossas necessidades pessoais para nos concentrar nas verdadeiras necessidades do próximo. Quando escolhemos usar esse músculo, precisamos vencer nosso egoísmo instintivo. Diariamente temos inúmeras oportunidades de escolher entre agir puramente em interesse próprio ou com bondade. Embora não seja fácil, quanto mais exercitarmos o músculo da bondade, mais forte ele ficará. E, à medida que ganha força, torna-se parte cada vez mais integrante do nosso eu mais íntimo. Com o tempo, passamos a usá-lo mais naturalmente, com pouco ou nenhum esforço consciente. Por que é tão fácil mentir? Quando a maioria de nós procura pensar em alguém desonesto, geralmente pensa em outras pessoas e não em nós mesmos. Mas a verdade é que se incluirmos exageros, mentirinhas aparentemente inofensivas e omissão consciente de fatos relevantes, somos muitas vezes desonestos. Por que é tão fácil exagerar, maquiar a verdade ou mentir por omissão? Porque isso nos coloca temporariamente numa posição mais confortável do que se contarmos a absoluta verdade. Existem 3 motivos para a desonestidade: necessidade de se autopromover, de se proteger ou de manipular os pensamentos, sentimentos ou ações das outras pessoas. Infelizmente, esses 3 motivos são equivocados. Qualquer lucro obtido de forma desonesta será sempre efêmero, e as consequências serão duradouras e acabarão pesando mais do que o lucro temporário. A cada desonestidade vamos nos tornando mais insensíveis e desenvolvemos uma capacidade maior de voltar a mentir. Cedo ou tarde, esse tipo de comportamento passa a ser normal no nosso dia a dia. Vira parte do que somos e influencia a maneira como interagimos com o mundo. Além disso, na maioria das vezes, as outras pessoas acabam percebendo, o que prejudica significativamente nossa imagem. A desonestidade já destruiu vidas, casamentos, empresas e até governos.
Na minha opinião, a desonestidade possui duas formas, uma em que a verdade é distorcida e outra em que ela é escondida. O primeiro caso é óbvio, o segundo pode não ser. Grandes empresas distorceram seus dados durante anos, enganando seus acionistas, mas todas acabaram falindo, destruindo as economias e muitas vezes as vidas de milhares de pessoas. Porém, a desonestidade nunca começa numa reunião de negócios. Ela começa nos corações e mentes de homens e mulheres. Ao fazer da honestidade a base da sua personalidade, você pode evitar esse tipo de consequência. As consequências da desonestidade só são percebidas quando é tarde demais. A desonestidade gera um estresse interminável. Por quê? Lá no fundo você carrega o medo de que um dia sua desonestidade seja descoberta. A desonestidade o força sempre a lembrar das mentiras do passado para não dizer nada de contraditório que as denuncie. Tudo isso gera um estresse que rouba a alegria e acaba minando a saúde. A desonestidade acaba criando acidentes de percurso. Todos os anos ocorrem acidentes de trem, quedas de avião e milhões de batidas de carro. No entanto, ninguém entra em um trem, avião ou carro achando que irá sofrer um acidente grave ou fatal. Da mesma forma, nenhuma pessoa mente ou omite a verdade pensando que essa atitude destruirá sua vida. Mas é o que acontece. Cedo ou tarde, quase toda desonestidade vem à tona, e o resultado é sempre uma tragédia. Generosidade, a qualidade que recebe mais do que dá. Um homem dá o que tem e recebe em dobro, enquanto outro guarda o que é seu com avareza, mas empobrece. O generoso prosperará, o que consola o próximo será também consolado. Provérbios 11, 24-25. A generosidade é um dos mais admiráveis atributos que um ser humano pode ostentar. Seja uma criança dando parte de sua mesada a alguém que precisa ou um homem de negócios doando milhões de dólares para a caridade, sentimos estima e admiração pelas pessoas generosas. Porém, admiração e estima não são os únicos benefícios trazidos pela generosidade. Além da alegria genuína que sentimos sempre que ajudamos a suprir as carências do próximo, Salomão promete que aos generosos jamais faltará nada, todas as suas verdadeiras necessidades serão atendidas e que eles encontrarão uma prosperidade cada vez maior. Em Provérbios 11, 24-25, ele nos afirma que aqueles que dão com generosidade receberão mais do que doaram. Soa possível para você? Os psicólogos dizem que as duas maiores motivações da vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Salomão nos garante que a generosidade age diretamente sobre os dois. Se você pudesse ter uma varinha de condão que garantisse suas necessidades materiais para toda a vida e uma prosperidade cada vez maior, quanto ela valeria? Salomão coloca essa varinha nas suas mãos, tudo o que você precisa fazer é se tornar uma pessoa generosa. O que Salomão quer dizer quando fala de generosidade? Ele diz que generoso é aquele que dá uma parte do que tem para suprir as necessidades do próximo, e que o faz sem esperar receber nada em troca. Embora ele fale do aspecto financeiro e material, a generosidade não se limita a isso. Ser generoso significa estar voltado para as necessidades dos outros, sejam elas quais forem. Muitos pensam que é preciso ser rico para ser generoso. Estão completamente enganados. Uma das pessoas mais generosas que conheci foi um faxineiro que trabalhava na minha faculdade. Ele lavava os banheiros 5 noites por semana e tomava conta de sua esposa doente durante o dia. Doava generosamente tudo o que tinha, seu tempo, suas palavras gentis, sua consideração, seus gestos atenciosos. Uma vez perguntei se ele precisava de alguma coisa. Não mesmo, respondeu sorrindo. Estou plenamente satisfeito com tudo o que recebi. Foi provavelmente o homem mais feliz que conheci. Como prometeu Salomão, nunca lhe faltou nada. Da mesma forma que consolava o próximo, era consolado. E aqueles que não são generosos? Salomão afirma que ficarão pobres. Não será necessariamente uma pobreza financeira ou material, mas a pobreza da alma. Nunca estão satisfeitos com o que têm e precisam sempre de mais, até chegarem à falência emocional. A generosidade começa no coração. É sempre ativa, nunca passiva. Graciosidade, o atributo que o eleva aos olhos do próximo.
Uma mulher graciosa alcança a honra. Provérbios 11, 16. De acordo com Salomão, a qualidade que lhe trará glória, honra e encanto é a graciosidade. O que ele quer dizer com a palavra graciosa? A palavra em hebreu engloba bondade, paciência, delicadeza, elegância, bom gosto e fineza. Significa mostrar essas qualidades às outras pessoas sem levar em conta o que é esperado e merecido. Graciosidade é também gratuidade. Talvez Salomão tenha usado a palavra referindo-se às mulheres por acreditar que essas qualidades parecem ser mais inerentes a elas do que aos homens. A verdade, no entanto, é que essas qualidades são raras nos dois sexos. Passo muito tempo em aeroportos e quando os voos atrasam, o que acontece bastante, sempre fico impressionado com o comportamento impaciente, rude e às vezes grosseiro que hoje em dia parece ser o mais comum. É importante se dar conta de que a graciosidade não está relacionada a um tipo de personalidade, exercê-la ou não é uma escolha que qualquer pessoa pode fazer. E o primeiro passo para alcançá-la mais uma vez é escolher se sentir grato. Salomão gostaria que fossemos gratos por tudo o que temos, todos os dias de nossas vidas. Quando tomamos consciência de que as coisas importantes que possuímos são dádivas, é mais fácil ser gracioso com as outras pessoas. A gratidão faz nascer em nós um espírito gracioso. Dá-nos a possibilidade de escolhermos ser pacientes quando estivermos impacientes. De mostrarmos bondade quando estivermos com raiva e com vontade de revidar. De sermos delicados e corrigirmos gentilmente o outro, em vez de criticá-lo ou agredi-lo com palavras. A verdadeira graciosidade faz tudo isso sem esperar receber nada em troca. Gratuitamente. Ao desenvolver um coração gracioso e manifestar essa qualidade cotidianamente, você receberá a honra que Salomão promete e tudo o que ela traz consigo. Do conhecimento para a sabedoria. Fazendo das 4 qualidades de Salomão parte da sua vida. 1. Quais as pessoas que você conhece que são um exemplo vivo das 4 qualidades de Salomão? Escreva o nome de pelo menos 2 para cada qualidade. Total honestidade. Bondade. Generosidade. Graciosidade. 2. Pense no que aconteceu na última semana. Escreva exemplos dos momentos em que você exagerou, contou uma mentira inofensiva, omitiu um fato importante ou disse uma mentira deslavada. 3. Para cada um dos exemplos do item 2, escreva por que agiu dessa forma. A mentira lhe trouxe algum benefício relevante? Você teria perdido algo valioso se simplesmente não tivesse exagerado ou mentido? 4. O que você pode fazer a partir de agora para cortar o hábito de exagerar, dissimular a verdade, etc. 5. Descreva quaisquer situações da semana que passou nas quais você poderia ter se mostrado mais gentil, generoso ou gracioso. 6. Descreva quaisquer situações da semana que passou nas quais você se mostrou gentil, generoso ou gracioso sem esperar nada em troca. No vídeo a seguir, ouça o capítulo 9. Vencendo e solucionando qualquer conflito.